Bom dia. Vamos aqui para o segundo capítulo de 1 Tessalonicenses, que diz assim: Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio à luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disse a testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia seus próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornaste muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunha do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai aos seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Bem, Paulo aqui estava fazendo um esclarecimento para aquela igreja. No primeiro capítulo, estava tratando do assunto da igreja ser imitadora e ser exemplo, que o exemplo da igreja ia longe. E agora Paulo estava fazendo um esclarecimento, pois estavam surgindo boatos de que Paulo estava tentando ganhar dinheiro com a igreja. Então vamos lá. Primeiro versículo. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Paulo estava falando, do seu trabalho como evangelista, como apóstolo. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Então tá lá em Atos 16, 22 e 23, os versículos que mostram que lá em Filipos, eles apanharam, foram jogados no cárcere. Como eu falei, quando estudamos Filipenses, que eles apanharam e foram jogados em prisões. Aí ele disse assim: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que eles foram aprovados por quem? Por Deus. Irmãos, ele estava dizendo aqui, olha, a nossa pregação não procede de homens, não. Nós não viemos aqui aprovados por homens, não. Nem buscando o reconhecimento de ninguém. Nós viemos aqui aprovados por Deus. Nós viemos aqui enviados por Deus. Nós viemos aqui sem aprovação de ninguém. Nós não precisamos da aprovação de ninguém. Nós viemos aqui para sermos aprovados por Deus. Paulo estava dizendo, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Eles disseram assim, eu vou pregar a mensagem, não para agradar a homens, mas sim para que agrademos a Deus que prova o nosso coração. E ele diz mais, a verdade
é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disse a testemunho. Ele diz, eu não vim aqui para agradar político. Eu não vim aqui para agradar A, B, C ou D, para que ele permita que eu fique aqui pregando. Eu vim para pregar a palavra de Deus, como ela é e como deve ser. Não vim para ganhar dinheiro aqui com vocês, não. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Ele disse que não foi lá para exigir dinheiro, embora tenha direito, porque o seu trabalho como pastor, como apóstolo, era direito seu, realmente sim. Mas ele estava como uma mãe que cuida dos filhos. E mãe não cobra para cuidar de seus próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Amados, Paulo estava fazendo suas tendas, vendendo, jornada dupla, jornada tripla, enfim. Paulo não estava medindo esforços para não ser pesado daquela igreja, porque o intuito de Paulo era pregar o Evangelho. O intuito de Paulo era levar a palavra de Deus. O intuito de Paulo era ganhar almas, fazer a igreja crescer, ver a igreja crescendo. Olha só o que ele diz. E sabeis ainda, versículo 11, de que maneira, como o Pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, é aquele ensino mais disciplinar, mais com amor, consolamos em meio à tribulação que a igreja passava e em certas perseguições, e admoestamos, aconselhamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Paulo estava lá pela igreja. E Paulo não queria ser pesado para aquela igreja. Irmãos, a lição que fica para nós hoje é: nós não negociamos a pregação do Evangelho. Nós não temos compromisso com A, B ou C. Nós falamos o que Deus manda. Nós profetizamos o que Deus manda. Porque no momento em que nós começamos a negociar o Evangelho, Deus não está nesse negócio. Deus se retira desse negócio. Nós não negociamos a profecia do Senhor. Nós não negociamos de jeito nenhum. Isso é um campo muito perigoso. Não podemos. Se Deus mandou, você fala. Do jeito que Ele mandou falar. Sem tirar nem colocar nenhuma palavra. Porque isso se torna muito, mas muito perigoso para o profeta. O que Deus mandar, você prega. O que Deus mandar, você canta. E o que Deus mandar você ministrar, você ministra. Porque obedecer é melhor que sacrificar. Eu garanto para você. Se Deus mandou você calar, você cala. Se Deus mandou você falar, você fala. E é assim que se procede no reino de Deus. Não negocie jamais a palavra do Senhor. Você pensa que isso não vai ter efeito nenhum? Está sendo escrito no relatório sobre você, sobre mim, sobre todos nós. E nós vamos ter que dar prestação, vai ter prestação de conta por cada palavra ou ação que nós fizemos aqui nessa terra, nessa vida. No restante, Paulo louva a Deus pelo proceder fiel dos Tessalonicenses nas tribulações. É uma igreja exemplar. E Paulo está admoestando aquela igreja, consolando aquela igreja, ensinando aquela igreja para que ela continue dessa maneira, andando assim. No versículo 20 ele diz assim: sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Permaneça assim, irmãos. Uma igreja gloriosa, uma igreja que traz alegria ao coração de Deus.
no individual e no coletivo. Sejamos assim, porque o nosso exemplo contagia. Então sejamos o bom exemplo, sejamos o bom perfume de Cristo. Vamos espalhar o bom exemplo, ensinar com o nosso comportamento, ensinar com as nossas palavras. Vamos ser marcantes nesta geração, para que possamos assim deixar um legado de bom testemunho para aqueles que ficam, para as próximas gerações. Amém? Deus abençoe o seu dia com muita graça e paz, no nome do Senhor Jesus. Amém?